Olá pessoal, bom dia! Hoje nós vamos para a nossa segunda aula na matéria de front-end e nós estamos falando sobre HTML, né? Questões sobre formatação, questões de códigos, erros, enfim. Então a aula de hoje que nós vamos trabalhar é cabeçalho e formatação de textos HTML. Nós vamos ver algumas coisas importantes para o nosso no decorrer do curso, né? E na vida de vocês em sendo profissionais desenvolvedores web. Então nós vamos analisar alguns códigos, fazer da mesma forma aquela metodologia mais prática, né? Que eu acho que é mais vantajoso, né? No sentido de aprendizado do aluno, tá bom? Então aqui no segundo slide que a gente tem, nós vamos tratar de uma tag específica, né? Recordando um pouquinho o que é tag, cada tag é um objeto de marcação no arquivo HTML, né? Ou melhor dizendo, nos arquivos HTML. Porque quando a gente pensa no desenvolvimento de um sistema ou de um site, a gente não está falando apenas de uma página, mas sim de várias páginas, né? Cada página, portanto, pode ter códigos relacionados a uma visão, é, uma função de um sistema, né? Vamos pensar aí num sistema básico de loja de vendas, um sistema básico de controle de estoque, ele tem várias telinhas e, portanto, cada telinha daquela corresponde a um arquivo HTML. E depois, um pouco mais adiante no curso, nós vamos ver que dá para fazer aproveitamento dessas telas, né? Não necessariamente precisa ser para cada função do sistema uma tela, né? Então aqui o texto está dizendo para nós? Deixa eu só colocar aqui para fazer uns destaques, né? Nós temos então uma tag, né, que vai definir a linguagem dos seus documentos, dos nossos documentos HTML, no sentido de tratar caracteres especiais, né? Como eu posso dizer isso para vocês? Uma palavra com acentuação, por exemplo, né, um C cedilha, não é todos os idiomas que têm C cedilha, né? Acentuação, por exemplo, o inglês, a linguagem, o idioma inglês, ele tem muita pouca acentuação, né? Talvez o português nosso do Brasil seja uma das línguas mais complexas, né? Então, por isso, a gente define em cada cabeçalho HTML de cada arquivo uma tag que se chama, uh, na verdade não é uma tag, é um parâmetro, né, que se chama charset. A tag, a tag nós podemos colocar ela dentro de uma tag que se chama meta, né? No próximo slide a gente vai tratar isso. Então, por definição, cada charset representa o caractere em memória de uma forma diferente. Ou seja, esse parâmetro charset, como eu expliquei na aula anterior, né, ele pode assumir vários valores diferentes, né? E o charset UTF-8, né, que nós vamos optar por ele, trabalhar com ele, é o que usamos na web atual e faz parte de um padrão chamado Unicode, né? Que é como se eu dissesse o seguinte: qualquer coisa que eu escrever no corpo do texto, ali no corpo HTML dos documentos, se eu falo assim, eu estou usando o TF8, ele se torna, é como se fosse um código único, né? Para que qualquer pessoa do mundo que estiver utilizando vai ver exatamente o que eu digitar, da forma que eu digitar, né? Concluindo aqui, a ideia é que com ele possamos representar qualquer caractere de qualquer idioma, né?
Então o TF8 é o cara aqui que a gente vai usar e que a maioria dos programadores web utiliza no decorrer da sua, no decorrer não, né, nos seus projetos de desenvolvimento, tá bom? Aqui na declaração do char7, né, nas páginas, tem um que o pessoal também gosta ou gostava de usar, que é o ISO 8859-1, né? Qual que é a diferença entre o ISO, né? Por que, que o pessoal, os programadores gostavam de utilizar o ISO? Porque para o TF8, né, aqui é questão nessa simples comparação, o ISO 88591 ele proporcionava tamanhos menores, né, na codificação. Por exemplo, o TF8 ele ocupa mais espaço em banco de dados, digamos assim, né? Ocupa mais espaço em conteúdos web, digamos assim. Mas como ele foi amplamente difundido, ele é mais, digamos assim, abrangente do ponto de vista de que todo caractere especial tem uma tradução, né, no UTF-8, aí o pessoal foi parando de usar esse ISO 8859. Por quê? Porque determinados caracteres que os programadores colocavam nos projetos deles, às vezes ficava sem tradução. Aí aparecia lá aqueles símbolos esquisitos, né? No lugar de um C cedilha, por exemplo, aparecia um losangozinho com exclamação. Então, esse é um dos motivos, né? Bom, a questão da declaração do char7 no documento HTML, ela se dá dessa forma. Uma tag de abertura, né? Uma tag meta, né? Aqui um parâmetro que vai falar que é o conteúdo, o tipo de conteúdo da página, e depois o content, que é outro parâmetro, né? Um parâmetro aqui que vai definir o char7, tá? Então, a gente precisa declarar esse esse char7 nos nossos documentos para evitar alguma dor de cabeça futura, né? Eu vou passar aqui mais adiante um exemplo prático para nós. E um porém, assim, uma questão, um aspecto interessante é que, como nós estamos bastante evoluídos do ponto de vista tecnológico, muitas tecnologias, navegadores, como o Firefox, o Chrome, né, eles já são mais inteligentes, né? Então, da mesma forma que a gente escreve lá no documento HTML, esses navegadores conseguem entender esses caracteres que a gente colocou lá e traduzir, né, mostrar para quem está acessando o sistema é, tal qual está codificado, né, inserido no corpo do documento HTML. E uma questão que a gente tem que observar, né, durante a fase de desenvolvimento dos nossos projetos, sobretudo aqueles que têm envolvimento com banco de dados, nós temos que fazer muitos testes para garantir a funcionalidade correta, né, desses scripts programados. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, um sistema de cadastro, né? Quando você vai lá, preenche esse formulário e tal, né? O usuário vê isso e vai preencher. Acredito que todo mundo já preencheu um formulário de cadastro. Esse formulário de cadastro, eventualmente, as pessoas colocam acentuação, né? Vamos pensar aí num campo endereço, no campo nome, né? Nome da pessoa. Então, quando vai fazer a inserção desses caracteres especiais, né? Por exemplo, letras acentuadas, a gente tem que tomar cuidado para ver como esses caracteres estão sendo inseridos no banco de dados, né? E quem garante a correta inserção para que depois esses dados sejam mostrados tal qual a gente quis cadastrar é esse parâmetro, né?
tem esse parâmetro também no banco de dados e por aí vai. Então, chamo a atenção de vocês para esse detalhe, né? Que se tiver ao longo do curso ou ao longo da vida de vocês enquanto programadores, se atentem para o char7, tá bom? Tanto aqui como nos bancos de dados. O próximo slide aqui, eu gostaria de fazer uma retificação, né? Na aula passada, a gente estava brincando aqui com o parâmetro dentro do body, do corpo, né? Eu estava digitando background hífen color, né? Antigamente, né, quando não estávamos ainda no HTML5, o nome desse parâmetro era realmente esse, background-color. Mas no HTML5 é assim, ó, bgcolor, tá? Por isso que a gente não conseguiu colocar o fundo da página da cor que a gente queria, tá bom? Bom, então aqui a estrutura básica, né, de cabeçalho de um documento HTML, char7, e char7 é dessa forma aqui que a gente cadastra, tá? Abertura de tag HTML, né, fechamento dela, lembrando disso sempre. Abertura do body e fechamento do body. Eu coloquei aqui desse jeito para economizar espaço, né, já que a gente está tratando em videoaula e algumas pessoas eventualmente assistem essa videoaula pelo celular. Então, olha só, dentro da tag head, né, que é a tag cabeçalho, a gente define o char7, tá bom? Dessa forma aqui. Esqueci também de falar para vocês na aula anterior para observar o título da página HTML, né? Então, quando a gente abrir a página HTML hoje, nessa videoaula, a gente vai observar que o título é Minha Página Teste, tá bom? Deixa eu ver se eu posso passar o slide ou se a gente vai lá pro teste prático mesmo. Vamos lá pro teste prático. Vamos fazer um teste com... Beleza, teste aula 2, vamos abrir aqui com o bloco de notas, tá? Então vamos codificar aquele trecho de código para a gente fazer um teste aqui bem rapidinho. Vamos colocar aqui. Bom, colamos aqui e tal. Vamos salvar, Ctrl S ou então arquivo e salvar, tá? Lá no arquivo a gente, desculpa, dá 2 cliques aqui para abrir o arquivo e tá aí o nosso conteúdo da página, tá? Agora é o seguinte, eu quero que vocês observem que o fundo mudou, né? Então isso me mostra que o bgcolor aqui, o parâmetro, ele funcionou. Vamos colocar um blue, por exemplo, tá? Que é o azul em inglês, né? Volta aqui para dar um Ctrl S, volta aqui para a página e pressiona a tecla F5 para atualizar. Olha só, mudou, né? O fundo da página do navegador. Só que eu não estou vendo o conteúdo aqui, ó. Então eu vou colocar uma tag aqui nesse parâmetro. Vamos dar um Enter aqui para ficar mais fácil para vocês visualizar, tá? Vamos dar uma tabulação aqui. Beleza. Vamos inserir uma tag que se chama fonte. Ela vai tratar da formatação do texto, tá bom? Abre e fecha, né, a tag fonte. E aqui nós vamos colocar um parâmetro para definir a cor do texto. Qual parâmetro que é esse? É o color, tá bom? Pressiona o símbolo de igual, entre aspas, nós colocamos o conteúdo, né, o valor do parâmetro. Então vamos colocar, para facilitar a visualização, a cor branca, white, em inglês, tá bom? Ctrl S ou arquivo salvar, volta lá na página, pressiona F5, tá?
Olha só, aqui no topo mudou, tá a cor branca, mas eu ainda não estou conseguindo ver o conteúdo todo, porque tá pequenininho, né, a fonte. Então vamos colocar mais um parâmetro lá. Aí a gente vai dar o espaço aqui, ó. Observem que eu estou colocando espaço entre os parâmetros, tá bom? Então vamos dar um espaço, vamos colocar o parâmetro size, que traduzindo para o português é tamanho. Símbolo de igual, entre aspas, vamos colocar, por exemplo, 20 px, que significa pixels, tá? Vamos ver o comportamento desse texto agora? Ctrl S, volta lá na página, pressiona F5 e tá aí um conteúdo maior, tá bom? Agora é o seguinte, eu vou fazer a inserção aqui do conteúdo, é um texto, tá? De exemplo para a gente tratar sobre essa questão da acentuação, né? O que a gente pode fazer. Vamos lá, no conteúdo aqui, vamos substituir conteúdo por aquele texto, tá? Que eu acabei de copiar. Beleza, vamos dar um Ctrl S aqui e voltar lá na página para ver como que ficou esse texto. Vamos dar um F5 aqui, beleza. Olha só, pessoal, quantos caracteres especiais que a página está mostrando com o símbolo que eu disse para vocês, ó. O losango com a interrogação. Ah, Paulo, mas como que eu faço para corrigir isso? A gente vai ter que olhar o código, né, no char7 lá, definir certinho, mas temos opções diferentes, né? Nós temos opções de definir os caracteres especiais codificando mesmo, né? Então, por exemplo, aqui, ó, nós temos aqui alguém. A palavra alguém tem um E com acento agudo aqui, né? Então, nós vamos lá no código, de novo, né? Vamos encontrar aqui o alguém, né? Então, eu vou substituir esse E com acento agudo por E comercial, letra E minúscula e a palavra acute, tá bom? E para finalizar o comando, coloca um ponto e vírgula. Então, olha só, inicie o comando do caractere especial, né, com E comercial, define qual é esse comando, essa letra, no nosso caso aqui é um E minúsculo, e depois a gente define qual acento que vai nessa letra minúscula. Nesse caso aqui, o acute, que é o acento agudo. E se fosse circunflexo? Aí a gente colocaria aqui, ó, circ, ok? Da mesma forma, se fosse um til, aí a gente colocaria tilde, tá bom? Então, como a gente quer o acute ou agudo, né? A gente coloca acute aqui, dá um Ctrl S, salva de novo, né? Volta na página e aperta F5. Olha só, mudou, né? Agora sim, o HTML ele interpretou certinho lá, não tem erro desse jeito aqui, tá bom? Tá, Paulo, vamos olhar um pouquinho mais sobre a formatação. Esse texto, ele tem algumas quebras aqui, mas como a gente colocou lá no documento HTML tudo junto, ele não interpreta dessa forma. Então, olha só, alguém te prejudica, entrega o assunto ao tempo. Beleza, aqui eu preciso que a frase do orgulho inicia embaixo. Então, o que eu posso fazer? Eu posso voltar lá no meu código e fazer o seguinte. Aqui no finalzinho, ó, eu posso colocar uma tag de quebra de linha, que é a BR. A gente costuma colocar assim, né? Lembram que eu disse na primeira aula que algumas tags, elas não têm tag de fechamento, elas fecham a abertura e fechamento é tudo numa tag só.
Então, olha só, o BR aqui, ó, é um exemplo prático disso. Então, vamos dar um Ctrl S e ver como que o texto se comporta, tá? Ctrl S, vamos salvar, dá um F5 e aí quebrou a linha, tá bom? Outra forma que a gente tem de quebrar a linha é o seguinte, nós podemos iniciar aqui na frase o orgulho, né? A gente pode colocar a tag P de parágrafo, tá? E aqui no finalzinho, onde eu quero que quebre a linha, a gente coloca a tag de fechamento P, tá bom? Aqui eu determino que temos um parágrafo, então ele vai ter um espaçamentozinho dessa frase de cima e um espaçamentozinho dessa frase de baixo. Vamos dar um Ctrl S e salvar. Vamos atualizar para ver como que se comporta. Beleza, olha só que bacana. Temos aqui a primeira frase com a quebra de linha do BR, né? E temos a outra frase aqui que determinou um parágrafo, né? Que tem um certo espaçamento aqui e outro aqui. Então, vamos fazer o seguinte. Ah, Paulo, mas eu quero, sei lá, que salta algumas linhas aqui nessa primeira. Fácil, tranquilo. A gente repete a tag mais umas 2 vezes e vamos ver o comportamento do texto, tá? Volta lá, F5, beleza, olha só. Deu mais alguns espaços e o texto vai ficando mais organizado, tá bom? Paulo, agora eu quero o seguinte, eu quero que essa primeira frase esteja mais próxima da outra, né? Vamos colocar assim, vamos tirar esses dois BRs aqui, vamos repetir aqui agora os parágrafos, né, que eu quero, então vamos colocar o P no início das frases, tá? Vamos colocar o P aqui, aqui finaliza a tag, tá bom? Aqui inicia, aqui fecha, para a gente ver como que esse texto vai se comportar, tá bom? Aqui fecha, aqui abre, aqui fecha. Beleza, vamos lá ver como é que ficou. F5, tá, beleza, ficou como se fosse um parágrafo mesmo. Mas a visualização ainda ficou ruim, né? Agora, como está tudo organizado em parágrafo, a gente pode diminuir um pouquinho essa fonte. Então, qual tag que eu vou olhar no código para diminuir essa fonte um pouquinho? Aqui, ó, no size. Olha, eu tenho a tag fonte aqui, onde ela está fechando, lá embaixo, né? Então, isso significa que todo o meu texto aqui dentro, ele está respeitando a regra que eu estou definindo nos parâmetros aqui. Então, nós podemos colocar aqui, por exemplo, 14 pixels, né? O tamanho da fonte. Vamos ver como é que o texto se comporta. Não deu certo. Vamos ver em... importante. Aqui a gente pode definir tanto em pixel quanto em pt, que é um dos parâmetros da tag fonte. Bom, como na outra aula, né? Essas coisas acontecem, vamos ver o que a gente está fazendo de errado. Vamos tirar isso aqui para não perder tempo, né? Vamos voltar lá. Vamos dar um zoom no navegador, que tem outras coisas mais interessantes para explicar para vocês. Olha só, vamos resolver também o problema do charset. Vamos tirar essa tag aqui, tá? Vamos dar um S e salvar. Beleza. Paulo, agora eu quero que essa primeira frase, vamos supor que é um título, né? Vamos colocar, ou melhor, vamos definir aqui um novo título, tá? Então essa primeira frase a gente coloca ela também dentro de um parágrafo, tá bom?
Dentro de um parágrafo. Tá. Agora, eu quero que essa frase aqui do título seja o título do texto, tá bom? Então, vou definir aqui, título do texto, ok? Só que eu quero que esse título ele fica centralizado na página. Então, a gente tem um parâmetro básico aqui que se chama align. A gente dá o igual aqui, pressiona igual, aspas e center, tá? Esse é o valor do parâmetro. Dá um Ctrl S, vamos ver como é que ficou. Beleza. O título ficou centralizado na página. Ah, Paulo, agora eu quero que esse título fique em negrito, tá? A gente tem duas opções. Ou a gente coloca uma tag que se chama strong, né? Fecha ela aqui como strong, tá? Tag de abertura e tag de fechamento. Vamos olhar como é que ficou. F5, ó, ficou em negrito, tá bom? Ou a gente pode definir uma tag que se chama B, só B, uma única letra, tá? B, ok? Então fica assim, ó, dentro de um parágrafo com alinhamento central, eu tenho um conteúdo, tá? Em negrito, tá? Percebam que temos uma tag aqui, fecha ela, e essa outra tag, ela fica dentro dessa tag. Agora, se eu colocar o B, a tag de fechamento aqui, vai dar erro, tá? Então não façam isso, observem bem que a tag de fechamento, ela aqui não está identado, né? Foi a dica que eu passei para vocês na outra aula. Depois nós vamos trocar o editor de, de, de edição HTML para eu mostrar para vocês que os editores, os ambientes de desenvolvimento, eles são muito bacanas, muito legais do ponto de vista que a gente ganha tempo, ganha em, digamos, menos erros, não é? A gente comete menos erros na hora da programação com um bom editor, porque tem questões de coloração e por aí vai, né? Então, olha só. Agora, eu quero que esse texto se comporte da seguinte forma. Eu posso pegar todas as palavras, eu posso pegar a palavra tempo, né, que se repete bastante, e posso sublinhar ela, ou então colocar em itálico, né? Como que eu coloco em itálico? Vamos lá no código. Cadê uma palavra tempo? Tá aqui. Vamos colocar uma tag i, tá bom? Tag i, tag de abertura, tag de fechamento, tá? Vamos salvar, voltar lá na página, F5 e o tempo está em itálico, tá bom? Posso fazer isso para todas as outras palavras tempo, tá bom? Para ficar mais estilizado, mais destacado. Isso é muito importante, né? Agora nós que estamos mexendo com desenvolvimento web, nós temos que nos colocar no lugar das pessoas que vão ver, né, o conteúdo que a gente vai colocar disponível para elas, tá? Então, olha só, todas as palavras tempo estão grifadas, né? Grifadas não, estão no formato itálico. Agora, vamos pegar a palavra Deus e sublinhar ela, tá bom? Vamos voltar no código aqui, tem aqui Deus, e vamos colocar, se não me engano, a tag de sublinhar é o S, tá? Vamos salvar, volta lá. Não deu certo. Vamos ver. Sublinhar em HTML.
Vocês vão recorrer muito isso aqui, tá? Ah, é a tag U, ó. A tagzinha U. Então vamos, nem sempre por intuitividade corresponde, né, aos comandos que a gente pensa. Como no caso aqui, a tag P de parágrafo, né, não é a mesma coisa de a tag de sublinhado, que seria um S, mas não é, é um U, tá? Então vamos salvar aqui e vamos ver lá como é que ficou, tá? Deus agora tá sublinhado, tá? Posso colocar em negrito? Posso. Como que eu faço? Venho aqui, coloco strong, tag de abertura, tag de fechamento, tá bom? Strong, beleza. Volta lá, ó, Deus ficou negritado, tá bom? Agora, Paulo, eu quero fazer o seguinte, eu quero que esse texto aqui fica sem essas quebras de linha. Então, o que nós podemos fazer? Nós podemos tirar todas essas tags de P, né? Vamos tirar tudo isso aqui para a gente ver como que fica o texto, tá bom? Que eu quero passar para vocês outra tag que vai fazer um efeito legal no nosso texto, tá? Então, olha só, a única tag de parágrafo que eu tenho agora é em relação ao texto, tá? O título eu tenho a tag P de parágrafo, né, para colocar ele centralizado, e eu tenho uma tag P aqui iniciando o texto mesmo, e tem essa tag para fechar o texto, tá? Então vamos dar um Ctrl S e ver como que ele se comporta. Olha só. Ah, ainda tem uma tagzinha aqui no de provações que sofras. Cadê ela? Cadê ela? Recordações amargas. Cadê? Tá quebrando. Onde? Aguarda a voz do tempo. Aqui, ó. Encontramos ela, tá vendo? A tag P aqui, ela tava determinando um outro parágrafo. Vamos tirar ela para que o texto fique um texto corrido, tá? Então, olha só, a gente tem um texto aqui, tá? A gente pode fazer da mesma forma que o de cima. A gente pode, da mesma forma que o título. Vamos supor que eu quero ele alinhado no centro. Então, eu coloco align igual, entre aspas, center, tá? Vamos dar um Ctrl S, volta na página, dá um F5, atualizou para o centro da página, tá? Agora eu quero que esse texto fique justificado, né? Então aqui, vamos determinar que ele é justify, certo? Vamos ver como que o texto se comporta. Volta lá, F5, justificou o texto. Tá bom, pessoal? Isso aqui é muito bacana do ponto de vista estético, tá? Porque muita gente, quando vai fazer os sistemas, o pessoal coloca, não fica atento a esse pequeno detalhe que às vezes deixa as coisas mais bonitas, tá bom? Vamos correr um pouquinho aqui com a aula, porque tá terminando. Vamos jogar esse código aqui num editor que se chama Sublime, tá? Esse editor eu gosto muito dele porque, olha só o que ele faz. Ele é muito bacana porque ele deixa as coisas, os códigos coloridos, né? E a gente pode identar nossos códigos, tá bom? Vamos dar aqui, seleciona quase tudo, né, do HTML para baixo, vocês vão apertar Shift Tab. Shift Tab. Depois a gente vem identando todos, né? Os trechos que a gente quer, ó, a gente seleciona o Hit e dá um Tab, ok? Olha só, automaticamente, deixa eu ver se tem jeito de dar um zoom aqui. Tem, legal. Deixamos o head alinhado, né? Identado, desculpe, e aqui o title também tem que ficar alinhado. O body aqui já está identado, né? Nós vamos aqui dar um
um tab no fonte. Vamos colocar tudo aqui nessa linha. Vamos determinar, vamos fechar o fonte aqui, né? Vamos fechar o fonte aqui. Aqui a gente iniciou o parágrafo, tá? Então a gente dá um tab aqui. Vamos colocar a mesma tag fonte aqui, tá? Bom, para vocês entenderem, eu vou fazer assim, ó. Olha só, indentação da tag fonte, indentação da tag P, tá? Indentação da tag fonte e indentação da tag P, tá bom? Olha só, aqui tá faltando fechar o quê? Tag fonte, tá? Aqui tá faltando, não tá faltando, fechar a tag parágrafo, né? A gente pode fazer assim, ó. A gente pode fazer assim, tá? Vamos lá. Vamos lá. Só mais um pouquinho. Para vocês entenderem o quanto é importante na hora de programar ter isso tudo organizado, tá? Vamos lá, opa, acerta. Olha só como é que tá ficando mais organizado o código, tá? Aqui pode ficar ali. Isso, beleza. Pessoal, olha só. Aqui a gente pode fazer assim. Olha só como que ficou mais organizado o meu código, tá? Vamos dar um Ctrl S aqui. Não, eu não vou pedir para salvar não, mas enfim, olha só, tá faltando identar o body, que o body aqui, ó, se a gente seguir a linha, tá nessa linha aqui. Então vamos identar ele, pronto, olha só. Como se fosse uma escadinha aqui, ó. A gente tem que observar isso nos nossos códigos. E esse editor aqui, o Sublime, ele é gratuito. Vocês podem baixar aí e daqui para frente a gente vai trabalhar nesse editor para ficar mais fácil visualizar. A minha intenção enquanto educador, né, a gente tem que saber, e eu aprendi isso na graduação, a gente tem que saber programar com qualquer coisa. Então o bloco de notas é um softwarezinho que vem em todos os sistemas operacionais e pelo fato da gente ter que aprender programação, né, a gente tem que dominar qualquer ferramenta e programar. Por quê? Porque ensinando no bloco de notas, você tem mais, digamos, você fica mais esperto, né, do ponto de vista de descobrir os erros, de procurar se você esqueceu ou não de fechar alguma coisa, mas enfim. Só nesse tocante ainda, olha só, se eu tirar esse pequeno símbolo aqui, olha só, ele já marca aqui que tem alguma coisa errada. Então vamos voltar ele aqui, tá? Pessoal, olha só para dar mais uma corridinha aqui na apresentação de slides, né, para fechar nossa aula, nós temos os caracteres especiais, né, abertura e fechamento de tag, quando a gente quer colocar isso no corpo do texto mesmo, né? Como eles iniciam todas as tags dos documentos HTML, os caracteres especiais que os substituem são esses aqui. Olha só, né? Então, guardem isso vai ser cobrado nas avaliações, tá? E depois, se vocês quiserem, a gente faz um outro estudo sobre isso aqui, tá bom? E para finalizar, depois vocês dão um pause aí no vídeo e leiam esse depoimento aqui, tá? Olha só, questão do char7, olha só como é que normalmente, quando tem problema, como é inserido no banco de dados. Vou finalizar a nossa aula agora para não ter problemas de upload do vídeo, tá bom? Até mais, até a próxima aula.